compartilhar algumas coisas que nós fazemos, tá? Que nós fazemos, que eu faço na minha vida pessoal antes de chegar no empresarial. Primeiro que ele falou a questão do mural dos sonhos, né? Ou você ter ali de forma visível. Eu falo, gente, o que não é visto não é lembrado. E isso não só reflete na nossa marca, mas como tudo que a gente tem que fazer na vida, tá? Então é importantíssimo que você tenha isso ou na capa da sua agenda, ou tenha isso através as mulheres gostam muito, né, da questão do mural dos sonhos. Eu tenho um que eu chamo de caderno do impossível. Então o que é o caderno do impossível? Ele é um caderno que eu abro numa reunião comigo mesma e depois eu vou explicar isso pra vocês. Eu abro isso toda semana, eu leio toda semana e eu tenho algumas dicas aí que eu faço no meu dia a dia, que é o que eu vou passar pra vocês hoje no planejamento 2026. Tá bom, Ari? Senta. Pega o HDMI aqui, ó. Não vai não, pode tirar. Eu acho que não, Ariane. Você sabe rezar? Começa a rezar. Isso. Pode pôr no teu colo que eu acho que não tem problema. Pode passar, Ari, fazendo favor. Então, quando a gente fala de planejamento, e aí a Dani tá aqui, eu amo os psicólogos justamente por conta disso, eu queria que vocês respondessem uma coisa pra mim. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem foi, Carlinho? Segundo estudos, foi a galinha, né? Segundo estudos, eu até fui pesquisar isso, né? Que segundo estudos foi a galinha. Mas por que eu coloquei essa parte de quem veio primeiro foi o ovo e a galinha? Porque eu gostaria que vocês agora pegassem o papel e a caneta, para quem não pegou pode pegar o bloco de celular. E quando a gente vai fazer planejamento, a gente tem um monte de crença limitante, né, Dani? A primeira, eu não vou chegar, porque esse dinheiro para mim não é tocável, porque eu não consigo crescer mais do que 20%, porque agora o governo, nananã. E sempre que a gente pensa nisso, a gente tem que pensar assim, nós só somos ovinhos, informação de uma ideia que uma galinha deixou pra nós, que no caso não é a nossa mãe, né, gente? É só um exemplo de ovo e de galinha, pelo amor de Deus, as mães me matando aqui nesse momento. Mas de quem que é a crença que você acredita que você não vai conseguir? Por exemplo, várias meninas vieram aqui e falaram, olha, eu deixo o planejamento pro meu marido, porque muitas vezes eu não me acho capaz de fazer. Mas por que você não se acha capaz? Quem foi que deixou essa ideia chegar até você, né? Então, quantas e quantas vezes a gente vai fazer um planejamento estratégico, comercial, financeiro, de colaboradores, e a gente fala, não, eu não vou fazer isso porque isso não é pra mim. Sendo que Deus deu livre-arbítrio e potencial para que tudo fosse para nós. Então a gente tem essa força. A gente pode ter mais dificuldades. Volta um slide. Ariane, volta. Não, Ari, aí. Porque o planejamento é para guia de indivíduos esforçados. Então o planejamento, ele é um movimento para você olhar todo ano. E assim como uma luta ou como qualquer outra atividade, você ter a disciplina de atuar nela para cada vez ela ficar melhor. Então você não começa a fazer boxe, você já começa a locatear as pessoas. Você não faz capoeira e você já começa, né, sei lá, fazer beija-flor, né, para quem sabe da capoeira. Então eu preciso também no meu planejamento fazer, como o Arita falou, um acompanhamento diário, um acompanhamento semanal, né? E aí quando a gente volta, pode passar, Ari, para cá, muitas vezes eu posso garantir para vocês que 70% dos brasileiros não duram com planejamento até o carnaval. E aí eu já não tô falando só do planejamento da empresa. Tô falando da dieta, tô falando da academia, tô falando que eu prometi ler, meditar, né? Não dura até o carnaval. Por quê? Porque não olha para aquilo diariamente e também não se sente aquilo. Eu acho que o primeiro passo pra gente planejar alguma coisa é a gente se sentir algo. Então vamos pensar aqui, eu vou começar a falar da empresa, mas vamos pensar na dieta. Se eu quero ser uma pessoa mais saudável, e eu não tô falando na questão de emagrecimento, eu quero ser uma pessoa mais saudável, e eu sento para comer, eu já tenho que fazer a pergunta, como uma pessoa saudável comeria? Como o Barakat, né, que ele chama, Barakat comeria, né? Como a minha nutricionista comeria? Não é como eu estou habituada a comer. Então, talvez por um tempo, isso venha de um esforço inteligente. Então, eu preciso pensar nisso até que isso se torne natural, né? Quantas vezes eu quero ser um empresário, uma empresária de sucesso, um empresário, uma empresária que economiza, um empresário e uma empresária que potencializa os colaboradores, mas agora eu não sou e tá tudo bem. Mas quem é? Quando eu olho, por exemplo, eu quero ser uma pessoa com mais inteligência emocional. Aí eu olho a Dani, rainha da inteligência emocional. Eu sou só a rainha do network. Quando eu olho a Dani, eu vou para um movimento estressante, eu tenho que falar assim, como a Dani se comportaria neste movimento?
Por isso que eu estou estudando tanto o estoicismo, né, Dani? É legal você pegar como referência outras pessoas. Então, eu quero me tornar financeiramente melhor. Como que, nesse caso, o primo rico agiria? Ele compraria uma bolsa sem ter dinheiro, né? Então a gente precisa ter essa análise e a gente precisa fazer com que nós sejamos um personagem até aquilo ser natural, tá? Então, eu não sei como vocês fazem, né, o planejamento pessoal e profissional, mas no meu ponto de vista, o meu planejamento pessoal e profissional, ele é um só. Não dá para olhar para a empresa se a gente não olhar para o empresário. Não dá para olhar para a empresa se eu não colocar junto à empresa, principalmente as pessoas que são mães, né? O tempo que eu vou ficar na empresa, quem são as pessoas de minha responsabilidade, a qualidade de vida que eu quero, a saúde que eu quero. Porque se eu não tenho saúde, eu não consigo cuidar das pessoas. Se eu não tenho controle emocional, eu não consigo cuidar das pessoas também. Então, eu não falaria para vocês fazerem um planejamento pessoal e um profissional. Eu falei para vocês fazerem um planejamento de toda a vida de vocês, seja ela individual, né, no pessoal ou na corporativa. E aí pode passar, Ari. Quando a gente pensa um pouquinho, né, sobre planejamento, e aí por isso que eu pergunto para vocês a questão do ovo, né? Muitas empresas, elas caem na crença de que, na mentira, né, de que eu preciso ter muita coisa para eu ser grande. Eu preciso ter muitos aplicativos, eu preciso ser o cara da tecnologia, agora a inteligência artificial tá aí, eu preciso saber de tudo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui, e aí, Raquel, talvez você fique um pouco brava comigo, mas é o que a gente vive, tá? Mas quem aqui tá no YouTube? Tá no YouTube? Tem canal no YouTube? Excelente. Gi, tem canal no YouTube? Tem? Não? Raquel? Não. Excelente. Quem tá no Instagram? Isso, excelente. Quem tá no TikTok? Quem acha que tem que estar no YouTube, no Instagram e no TikTok? Levanta a mão. Quem acha que tem que estar? Quem acha que não tem que estar? Escolheu uma plataforma. Ok. Na nossa metodologia, lá na Passo a Passo, a gente sempre fala que o mínimo é mais. Então, que o menos é mais. Não adianta eu ter a plataforma do TikTok, do Facebook, do YouTube e do Instagram, se essas plataformas elas não estão bem alimentadas e elas não estão gerando resultado. Porque para que eu vou para uma plataforma? Para que eu vou para o YouTube? Ou é para eu ser bem visto, bem quisto, ou para eu ganhar dinheiro com isso, ou para fortalecer a minha marca. Então, não adianta eu montar uma conta no YouTube e eu não alimentar, a pessoa vai entrar, ela não vai ter uma boa informação, é melhor eu não tê-la. Então, a gente trabalha muito com a questão de minimalismo digital justamente por conta disso. Uma outra crença que as pessoas falam é a questão financeira. Eu tenho que ter o controle de DRE da minha empresa nesse aplicativo e depois eu tenho que fazer o lançamento nesse, porque aí eu tenho que ter o do banco nesse. Aqui é um pouco do que nós temos no grupo Passo a Passo. Então, o que nós temos? Agenda do Google, que é o que nós trabalhamos atrelado ao Google Tarefas. Então, tudo que é tarefa, que não tem dia e horário marcado, mas precisa ser executado, está na agenda também do Google, porque o Google lá, né, a gente tem uma aula disso no aplicativo, tá? Vocês podem aprofundar. Tem a questão do Google Tarefas, compromisso com dia e hora marcado, Google Tarefas. Ellen, mas como você faz com uma ata de reunião? Google Tarefas. Se eu tenho uma reunião às 9 horas da manhã marcada com a Raquel, eu entro na agenda com a Raquel, lá tem um descritivo, que eu consigo escrever na agenda com a Raquel, e ali ele fica pro resto da vida. Então, para que eu vou ter depois uma outra ata de reunião, para eu ter um outro aplicativo, para eu me perder? Ou então, para que eu vou ter um notas, para eu depois não achar as notas, para a hora que eu for fazer a reunião com a Raquel não achar, sendo que aqui no Google ele já dá um centro de pesquisa. Então, o que eu quero trazer para vocês é que muito mais do que a gente planejar, é a gente olhar para o recurso e falar assim, o que eu posso tirar da minha vida hoje? Porque a tecnologia vem com muita informação. A vida da gente está com muita informação e cada vez mais informação. E cada vez mais jogado para vocês, para que a gente se ache incapaz de executar. E aqui a gente fala, vamos trabalhar com minimalismo digital. Então é o que nós trabalhamos. Depois a gente fala do WhatsApp. Não sei se vocês perceberam, na virada entre o ano passado e esse ano, nós fizemos um grupo com cada uma das empresas, certo? Vocês estão cientes? Todo mundo está acompanhando o grupo? Sim. Aí você vai falar assim, Ellen, vai ser a sua comunicação principal com o empresário? Vai ser a principal? Não, ela vai ser a única
comunicação com o empresário. O que nós percebemos? Já vem há um tempo que nós fazemos com que o WhatsApp seja a nossa única comunicação. Não nos mande e-mail. Né? Quando eu até brinquei, as meninas fizeram o seguro, né? Nós fizemos o seguro com vocês. A Ari falou: você quer que manda a policy no e-mail? Eu falei: pra quê? Manda no WhatsApp, né? Então, toda a nossa comunicação. Então, aqui eu tô falando de organização de tarefas, agenda e reuniões. E aqui eu tô falando de comunicação. Toda a nossa comunicação com o cliente é feita via WhatsApp. Tá? Que coisa mais linda que o WhatsApp? Você consegue receber Pix pelo WhatsApp, você consegue enviar documento, você consegue fazer backup, você tem a vida no WhatsApp. E aí, por que nós fizemos 516 grupos? As pessoas vão falar: não, é impossível. 516 grupos, como que vocês vão dar conta? A demanda, vou dar o teu exemplo, tá, Fer? Não é o caso, mas quando a Fer mandava assim: Ellen, chegou no meu período de renovação. Como que a gente pode fazer porque eu quero trocar de grupo? Aí eu não respondi, aí a Fer mandava uma mensagem pra Lari. Lari, olha, tentei falar com a Ellen e aí chegou no nosso período de renovação. Como que a gente pode fazer para renovar? Aí a Lari falava assim: não, mas o financeiro é a Cariane, eu vou verificar. Gerava uma demanda muito maior do que 516 grupos. Porque a Ari tinha que falar com a Lari, tinha que falar comigo. Então, eu gostaria que nesse ano, de verdade, a cada momento, vocês interrogassem os processos. Ficou difícil? Não tá uma comunicação assertiva? Não tá fácil? É muita demanda? Como eu posso facilitar o meu processo? Como eu posso facilitar o processo com o cliente através das respostas rápidas? Como que eu posso facilitar para que o cliente tenha acesso mais rápido a mim? Diferente de muitos empresários, a minha cultura é ser uma pessoa centralizadora. Super centralizadora. Eu gosto de saber o que acontece com cada um de vocês. Tem muito empresário que fala, acho que é por isso que a rede cresceu tanto, né? Eu não... É porque isso é um compromisso da Ariane. É um compromisso da Ariane, gente, mas eu não delargo e não delego. Eu cuido. Eu delego e cuido. Eu delego e cuido. Então, isso tem que ser a trajetória com o colaborador. Delega e cuida. Delega e cuida. Então, a questão de eu ser centralizadora é o cuidado que eu tenho com cada um dos empresários que gera a marca da Passo a Passo. Então, exatamente por ser feito 516 grupos que nós estamos em paz. Eu consigo ver todos vocês. Ontem eu mandei mensagem às 11 da noite? Sim, né? Porque agora eu consigo ver todo mundo, eu consigo ver o grupo de conexão. Aliás, eu vou dar um puxão de orelha depois no grupo 4, que ninguém colocou o marketing do dia no grupo 4. Agora eu consigo sentar no meu sofá e ver toda a estratégia de marketing de vocês da semana, as propagandas. Então ficou muito mais fácil. Aí você vai falar 516 grupos? Não é a quantidade. É a qualidade do processo. Então, nessa qualidade do processo, a gente foi mais assertivo. Mas o nosso central grupo de comunicação é o WhatsApp. O Trello, para que a gente usa? Grandes projetos. Então, agora, por exemplo, a gente vai ter o Melhores do Ano, a gente tem a convenção. O Trello é uma ferramenta que consegue alinhar nós três. Então, é uma ferramenta de comunicação interna, onde você consegue ter um planejamento, né? Alguém aqui usa o Trello? Sou apaixonada, né? Questão dos cartões, de delegar tarefa, enfim. Então, para gestão com o time, eu uso o Trello. Ellen, controle de POP, eu uso o Trello, né? O que é POP, né? Alguém aqui não sabe o que não é POP? É o que todo mundo tem que fazer todo dia. Então, a Ariane, ela é responsável pelos aniversários, tá no POP da Ariane. Todos os dias verificar o aniversário e gerar o presente para o filiado, né? Então, a Ari vai lá e dá um check no Trello dela. E eu acompanho. Então, eu tenho ali toda a parte do Trello como gestão com o nosso time, tá? As meninas do café, elas têm um Trello do que comprar na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. E isso é importante, principalmente a construção do POP. Eu gosto muito da ferramenta do Trello. Aí, quando eu falei da questão da ferramenta de marketing, hoje nós usamos estrategicamente a ferramenta de marketing, o Instagram, tá? Ellen, mas você vai estar no TikTok? Não. Mas o TikTok não é bom? É excelente, mas a Ellen não consegue estar em mais lugares nesse momento. Ellen, mas você vai estar no YouTube porque você tem aula, por exemplo, o que eu tô gravando aqui com o Kevin, eu poderia muito bem jogar no YouTube e pulverizar e investir no YouTube, mas não é o que eu escolhi para o meu planejamento. Então, a gente precisa escolher as nossas batalhas, sabe? Mas agora a Ellen quer se posicionar nas redes sociais, ela quer ganhar dinheiro só com o digital. Aí sim, aí eu tenho que estar no TikTok com o digital. TikTok, tudo, né? A rede vizinha lá tem uma outra, como é que chama? Que é chinesa? Como?
Olha que bonitinho, não sei nem falar. Então, vou estar no Instagram, tá, Giovana? Mas se o meu posicionamento fosse digital, agora eu quero ser conhecida no mundo. Cara, eu tenho que estar em todos os posicionamentos digital. Mas pra minha empresa, o Instagram é o que performa mais. E aí eu vou falar mais uma coisa pra vocês. Alguém aqui me segue no Instagram? O meu Reels, ele não potencializa tanto os meus stories. Os meus stories potencializam muito mais venda do que o Reels que eu construo. Por mais que eu traga conteúdo, E a gente precisa entender essa dinâmica também, que não é uma dinâmica fácil, né, Raquel? Por isso que também eu mudei, não sei se vocês perceberam, a dinâmica dos meus stories. Porque já que eu quis estar em apenas uma plataforma, eu tenho tempo para estudar ela. Por exemplo, o que eu percebi? Quando eu fazia o bom dia, bom dia, bom dia, as pessoas amavam. Virou uma febre, todo mundo, às vezes eu tava triste, a pessoa mandava, mas você não mandou bom dia, o que você tem? Você tá triste? Eu falo, não, eu só tava sem tempo, né, de fazer. Então você precisa ter essa identificação de saber como que a plataforma utiliza, né, entrega pra você também e como você colhe esse cliente. O que eu percebi que as pessoas gostavam de ver no meu stories? O meu dia a dia. A pipoca, né? Então hoje, eu não tô mostrando mais que a pipoca, coitada, tá só o pó da gaita. Eu faço mini vídeos mostrando pra vocês a rotina. Então, fiz uma reunião com a rede, igual agora aqui a palestra. Eu faço cortes, porque as pessoas estão imediatistas, elas não conseguiriam ver por muito tempo, e elas gostam desses cortes. Mas eu identifiquei isso no meu público, que os stories, eles entregam e me dão maior retorno do que o Reels, né? Então, perceba isso também dentro da sua plataforma. Será que eu ter a obrigação de postar foto todos os dias vai me gerar o engajamento que eu preciso? Será que eu fazer Reels todos os dias vai me gerar engajamento ou vai ficar somente vago, né? Aqui nós temos ChatGPT, que a gente usa 24 horas por dia, tá? Depois lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais dele. O Mobius, que é o aplicativo financeiro que nós usamos para lançamento, para integração dos bancos. O Mobius é excelente, que você integra o seu banco. No grupo Passo a Passo nós não misturamos caixa, né? Então eu tenho meu Prolabore voltado para outro caixa, não misturo pessoa física com jurídica. O café tem uma conta, a rede tem outra conta. Os eventos é uma conta separada, por isso que vocês fazem Pix até separado. E aí quando a gente pega o Mobius, ele integra, né, tudo isso. Então ele consegue integrar as contas bancárias com contas separadas, com carteiras separadas. Então eu gosto muito do Mobius. Eu uso ele desde quando lançou. Eu sou apegada a uma coisa que eu gosto. Eu sou tipo a Magali, sabe? Tipo, eu gostei desse vestido, eu vou ter um roxo, um preto, um vermelho, né? E o Mobius, sempre que alguém vem me oferecer outra solução, eu não consigo mudar justamente porque eu falo, cara, pra que eu vou mudar no que tá funcionando? Deu certo até agora. Assim é que a Samap, eu tenho relacionamento em vários bancos, mas essa MAP, mas é uma 0,08. Cara, é só no débito 0,08, aí vou ter uma máquina que tem uma mensalidade, mais uma máquina. Vocês já perceberam que tem um monte de estabelecimento que tem mais do que uma máquina? Aí é uma máquina para Pix, aí é uma máquina para crédito, aí é uma máquina para débito, sem julgamento. Mas eu tenho dó do financeiro que vai fazer esse lançamento. Então eu prefiro ter um mínimo de processo, um mínimo de escolha, um mínimo de máquina, e aí aqui a gente vai falar do que a Passo a Passo faz, que é o minimalismo digital. E aí nós trouxemos a Sol recentemente para vocês, né, que é o aplicativo que envolve a nossa comunidade, né, que envolve esses benefícios, que envolvem esse desconto. E aí poderia ser outras coisas, poderia ser carnê de desconto. Concorda? Poderia ser uma plataforma que nós comprássemos, mas a gente aderiu ao nosso app, né, para ser a comunidade. Então, tudo que envolve o grupo Passo a Passo tá aqui na tela para vocês, né, que é o minimalismo digital. Aí você fala assim, Ellen, mas como que você faz isso? Eu vou falar, tá aqui dentro. Tá dentro dessa forma. Mas como você faz isso? Tá aqui dentro. Como você faz isso? Tá aqui dentro, né? Até para edição de vídeo, a gente utiliza o próprio Instagram. Mas você não tem CapCut, nananana. Podemos ter. Para quem, né, gosta é a profissão da Gia, a profissão do Kevin. Mas aqui também tem, né? E para que às vezes eu vou baixar mais um aplicativo para ter mais uma mensalidade, para aí ter mais um custo? E aí eu tô falando de financeiro de novo. Será que vale a pena? Né? Vamos reduzir isso, vamos trazer tempo de qualidade, né? Tempo para o nosso dia a dia. Pode passar, Ari. Quando a gente fala lá das crenças, a gente fala muito assim, passei da idade para isso, não tenho as qualificações necessárias, eu não consigo, tenho medo de falhar, é tarde demais, não há nada que possa ser feito, sou assim e não consigo mudar, não tenho tempo suficiente. Por exemplo, as pessoas falam, por que você quer delegar, sem preconceito, tá? O seu BPO? Porque eu não tenho tempo suficiente.
Ai, porque eu não nasci para isso, eu não nasci pro financeiro, né? Quem é que acha que não nasceu pro financeiro? Gente, não é questão de nascer, é questão de não gostar. Tá tudo bem a gente não gostar, mas não nascer, a gente não nasceu empresário, a gente não nasceu sabendo ler, a gente não nasceu sabendo dirigir, a gente não nasceu sabendo tanta coisa, né? É preciso ter sorte para ter sucesso, né? Que muitos empresários acham que precisa ter sorte. Eu falo, a sorte acompanhou a gente todos os dias. E isso é impossível de fazer. O que eu gostaria que vocês analisassem de verdade? Escolhe uma crença, escreve aí no caderninho de vocês agora. A gente vai fazer um trabalhinho de 2 minutos. Escolhe uma dessas 10. Uma só. Escolheram? A Dani fazendo 4. Pra testar, né, Dani? Mas tá certo. Escolhe uma crença e aí, Ari, volta pra mim lá na galinha. Fazendo favor. Eu quero que vocês pensem assim, ó. Essa crença que vocês escolheram, quem é a galinha responsável? Quem foi que colocou na cabeça de vocês? Pode ir lá pra frente, Ari. Por exemplo, não, aqui. Que eu não tenho tempo suficiente. Que eu preciso ter sorte para ter sucesso. Aonde que está a origem desse pensamento que muitas vezes veio de uma sociedade, que muitas vezes veio dos nossos pais, que muitas vezes veio de um amigo, que muitas vezes pode ter vindo do nosso parceiro ou da nossa parceira, né, de ficar falando tanto isso. Pode ter vindo de um irmão, né, Dani? E aí a Dani pode... Cultural também, né? Então pensa quem é o responsável, quem que é a galinha. Pode colocar na frente, se vocês quiserem. E aí já chega nessa pessoa e fala, você tá vendo que eu acho que eu não tenho sucesso? Que eu acho que sucesso é sorte, porque você fica falando? Nananana. E agora vai ser diferente, né? Aí é por isso que vocês têm que ir na Dani depois desse conteúdo, para vocês identificarem isso. Alguém quer compartilhar uma crença? Quer? Quem que falou minha filha? O que você escolheu? Não tem tempo. Não tem tempo. Quem que é a galinha? É você mesma que acha? Mas tem alguém que você acha que fala assim, ó... Porque a gente tem que ir mais fundo nessa origem, né, Dani? É assim, ó... Porque eu sou mãe, eu não tenho tempo. Porque depois que eu for mãe, eu não vou ter tempo. Eu quero que vocês façam uma pergunta embaixo dessa crença aqui. Acontece em 100% dos casos? Vocês vão perguntar isso pra tudo. Então, por exemplo, eu não tenho tempo porque eu sou mãe. Eu quero que você faça a pergunta. Acontece em 100% dos casos? Aí você vai pegar a dona do Nubank. Um exemplo. Que tem filhos, que é dona do Nubank e nananana. Não, então não acontece em 100% dos casos. Ah, então eu vou pegar, por exemplo, a Ariane, que tem 2 filhas e cuida de 500 empresários. Não acontece em 100% dos casos. Por quê? Porque nós somos responsáveis por 100% das coisas que acontecem conosco, né? E nós somos os que causamos isso. Não é o marido, não é a mãe, somos nós. A galinha sou eu. No fundo, a grande responsável sou eu. Só que ela tem também, eu tenho que entender que eu autorizei que uma crença se habitasse em mim, né? Então eu sou o responsável, mas que realmente outra pessoa falou isso. E que agora eu decido não ser mais. Eu decido, por exemplo, ser uma mãe com tempo. E como eu vou fazer isso? Através do planejamento e organização, tá? Então, pensa nessa pergunta. Acontece em 100% dos casos? Pode passar, Ariane. E aí eu quero trazer... Conhece esse cara? Quem é esse cara? Vamos ver se vocês acertam. Quem é esse cara? Não é JC. A Larissa vai pronunciar bonito. Pronuncia, Larissa. Não, ela falou que é o JC. É o JC. É internacional. Porque às vezes eu vou falar Jesus Cristo, né? Aí pode pegar religião, vocês podem achar ruim. Mas esse cara é o JC, pra gente não falar Jesus Cristo. E aí vocês fazem assim, ó. Faz assim. Isso. Já pega no amigo do lado. Isso. Isso. Cara, só esse cara conseguia abraçar o mundo e olhe lá. Então pensa assim, ó, vocês acham que o mundo cabe aqui? Não cabe aqui. A gente não é o JC, cara, que dá conta de tudo. E nem JC deu conta, né? Tinha um monte de galera que procurava o JC. E o JC, calma aí, gente, vai dar tudo certo. Então assim, sempre que vocês... Né? E tinha 12, tinha um time, né? O cara tava ali com a ajuda, né?
E ainda que um traiu ele, e a gente ainda pergunta, né? Nossa, colaborador me traiu, o cara traiu Jesus, cara. Nós não somos JC, entendeu? E tá tudo bem. E aí, quando eu brinco, né, que eu gosto dessa imagem realmente de Jesus, assim, é que quando eu tô muito afobada com muitas tarefas, hoje de manhã foi um caso desse, né? Até brinquei com as meninas, eu vou meter o JC aqui agora, vocês se viram. Porque a gente quer abraçar o mundo. E aí a gente quer abraçar o mundo e a gente não vai dar conta. Aí eu quero estar em todas as redes sociais, eu quero estar em todos os grupos de network, aí eu quero estar em todas as plataformas, aí eu quero estar e eu não tô em nada direito. Porque nem JC, né, estava em tudo, né? Ele estava no presente, ele estava no aqui e agora. E se a gente não estiver no aqui e agora, a gente não consegue fazer planejamento, tá? Pode passar, por favor. E aí eu gosto muito dessa pergunta, que é a pergunta que a gente acorda. Eu brinco com as meninas que é a pergunta que nós acordamos. Então, assim, qual o problema que nós vamos resolver hoje? Não pode ser plural. Então, assim, ó, nós temos, olha só, 365 dias. Já pensou que excelente a gente resolver 365 problemas em um ano? Porque quando a gente pensa são vários, às vezes a gente não responde, a gente não faz nenhum, porque a gente já procrastina. E internamente a gente fala, nossa, mas eu tô com tanto problema que eu não consigo nem pensar. É a primeira coisa que a gente faz. Então a gente acorda, quando a gente chega na empresa, a gente toma café junto, a gente fala, qual o problema nós vamos resolver hoje? E depois que eu resolver esse problema, eu trago uma recompensa. Gente, é o maior tesão do mundo. Você pensa no problema merda que você tem, que é engolir aquele sapo. Entendeu? E aí você vai pensar assim, ó, depois que eu resolver esse problema, qual que é a nossa recompensa? Por exemplo, o que eu gosto de fazer com as meninas? A gente tem muitos problemas, tá? Aí a gente pega qual que é o problema que nós vamos resolver hoje. A gente vai resolver tal problema. Resolvemos o tal problema, qual que vai ser a nossa recompensa? A gente vai comer no tio do fígado. A gente ama o tio do fígado. Ele é bom. Aí a gente vai no fígado, ou a gente vai em algum lugar, alguma coisa que a gente quer fazer que é muito legal. Porque o nosso cérebro, e aí depois a Dani pode falar um pouquinho sobre isso, ele age sobre recompensa. Então, se eu deixar para fazer só o que eu não gosto, eu fico com o meu dia totalmente cansativo. Então, eu vou pegar aquela coisa que eu não gosto de fazer, o financeiro. Eu vou te contar uma coisa. Eu só faço financeiro no sábado. E aí é um segredo meu, tá? As meninas já sabem. Por quê? Eu termino o financeiro e eu me dou a recompensa de tomar um sundae lá na Alaska, que é a sorveteria que eu gosto, que tem mais gordura do mundo. Tá? Que não é gourmet, não, é gordura pura. Então precisa ter um processo de recompensa. Porque as pessoas falam, nossa, é tão legal fazer o financeiro e tomar um sundae. Não é como o cérebro muda, né, Dani? Depois a Dani pode aprofundar isso. Então pensa em todos os dias, qual que é o problema que eu vou resolver hoje? E aí com a sua família, com o seu marido, com os seus filhos, com a sua empresa, né? Eu tenho dois momentos. Eu tenho qual o problema que eu vou resolver hoje, pessoal. E eu tenho qual o problema que eu vou resolver hoje, corporativo, que aí eu trato junto com as meninas. E ambos têm recompensa, tá? Ambos têm recompensa. Pode falar. É muito legal porque você tem a satisfação de ter resolvido aquilo. Isso, né? Capaz, poderoso, né? capaz, Isso. eu resolvi. E tem a recompensa presente que você se deu, que não precisa ser só, é claro, é muito gostoso um sundae, sair para jantar, enfim, mas ele pode ser, sei lá, um banho relaxante. Isso. Um momento que você se permitiu, às vezes, não, eu resolvi isso, então eu vou estar mais tempo com a minha família, ou vou fazer uma caminhada num lugar que eu gosto, ou ter um momento de meditação, relaxamento, ouvir uma música, né? Mas isso vai te fortalecendo para os outros problemas, até maiores, né? Mas isso vai dando força e capacidade, você se percebe capaz. E até uma outra coisa, Dani, que eu fiz, por exemplo, eu optei em ter o financeiro interno depois que o Tocói faleceu, né? E aí, qual que foi a recompensa que eu trouxe para o meu final de mês? De qualquer forma, eu teria que pagar o Tocói. Então, eu aumentei meu Prolabore. Toda vez que eu vou fazer o financeiro, eu tenho uma escolha. Ou continuar com o Prolabore, gastando nas coisas tudo que eu quero, ou eu contratar um financeiro. Aí, a hora que eu penso em toda a qualidade... Eu nem reclamo mais de fazer financeiro. Por quê? Porque eu preciso me pagar para isso também. Senão, eu vou ter que terceirizar. Então, pensem nisso, né? Pensem em se pagar. Né? Se pagar pelo que vocês fazem. E é o que a gente trabalha muito. Como a gente acha pouco, né? Acha. Fez, né? Que é um obstáculo, por menor que seja, né? Às vezes a gente acha que é pouco. Isso não é nada, isso aí eu devia fazer sempre, né? Sim. Mas quando a gente valoriza aquele pequeno passo, dá força para os maiores.
Com certeza, com certeza. Pode passar, Ari. Falando um pouquinho de crença, vocês já estudaram o caso do Telegram? Não? A gente fala aqui de uma empresa que ela é avaliada em 30 bilhões, que é o Telegram. E tem 30 pessoas trabalhando. Vamos pensar que cada pessoa produz 1 bilhão? Olha só que coisa. E aí, mais do que isso, né? Tudo que se aplica para o pequeno, se aplica para o grande. Tudo que se aplica para o grande, se aplica para o pequeno. Ah, e vamos falar que empresa tem que ter organização. É só o grande que tem que ter organização? A empresa tem que ter financeiro, é só o grande que tem que ter financeiro? A empresa tem que ter RH. Cara, todo mundo tem que fazer reunião com o time. Se você não tem um time, você tem que fazer reunião com você mesmo. Então, tudo que se aplica para o grande, se aplica para o pequeno. Tudo que se aplica para o pequeno, se aplica para o grande. E aqui a gente está falando de um cara que eu adoro, né? Que é o Telegram. Que é o cara do Telegram. Que é uma empresa que é modelo de negócios. O Telegram não tem jurídico interno. Não tem RH interno. E se vocês tiverem um tempinho, pega o YouTube e vai pesquisar a case do Telegram. Por quê? Porque e todos eles, as 30 pessoas, são home office. E a gente tem uma cultura aí de achar que o colaborador não performa muitas vezes em home office, principalmente quando a gente fala de agência, né? Pesquisem, por quê? Porque vai também eliminar um monte de processos que não são utilizados no dia a dia de vocês, tá? Eu gosto muito dessa case aí para vocês pesquisarem também antes de falar de planejamento. Todo domingo eu tenho uma reunião comigo mesma e você precisa ter uma reunião com você. Eu acho muito engraçado quando a pessoa fala assim, eu fiz reunião com o meu time. Mas muitas vezes você não fez uma reunião com você para saber o que você tem que se posicionar com o time. Então, todo domingo eu tenho uma reunião comigo mesma, que eu sento por 1 hora, coloco... Eu tenho, não sei se vocês já viram da Polishop, que é aquele negócio que põe o pé que fica massageando. Eu tenho aquele negócio que fica massageando o pé, eu ponho 5 gotas de lavanda, ponho uma música de meditação e faço uma reunião comigo mesma. Papel e caneta na mão, óleos essenciais, tá? Que eu amo. E aí, todo domingo, por quê? Porque pra mim o domingo é o primeiro dia da semana. Então, eu preciso me organizar para eu organizar a empresa, para eu organizar os meus. Então, isso daqui pra mim faz uns 3 anos que eu faço, tá? Que é a reunião comigo mesmo, pode passar, Ari. E aí, nessa reunião, eu tenho algumas perguntas, que são essas 10 perguntas que eu vou falar pra vocês. Depois eu vou mandar essa apresentação, tá? Pra vocês não terem que ficar escrevendo as perguntas. Então, quais foram as minhas 3 vitórias da semana? O que não funcionou e qual foi a lição? O que mais gerou resultado e dinheiro essa semana? Por exemplo, tem muitas semanas que o café ele gera mais receita do que a rede, olha só. E muitas vezes a escola gera mais receita que o café. E muitas vezes eu já pensei em fechar a escola. E muitas vezes eu já pensei em fechar o café. Então, quando você começa a perguntar isso, você fala, não, todos são importantes, porque em algum momento está entrando o fluxo de caixa positivo. O que mais roubou o meu tempo e a minha energia? Coisas desnecessárias. Qual a decisão que eu estou adiando? Eu sou uma pessoa libriana e procrastinadora. Se eu não olhar para isso, o que eu estou adiando, e para aquela primeira pergunta que eu ensinei para vocês no dia, qual é o problema que eu vou resolver hoje? Gente, eu deixo tudo que eu não gosto de fazer para trás. Eu vou querer só conversar com gente, só abraçar gente, só vocês, entendeu? Então eu faço essa pergunta. Números da semana. Aí eu tenho... A conversa para mim mesmo, só para ficar mais fácil para vocês, ela tá no domingo, às 5 da tarde, e todas essas perguntas estão colado na agenda do Google e eu respondo na agenda mesmo. Porque aí eu salvo e eu consigo fazer uma comparativa da semana passada, no ano passado, como que eu estava. Então eu falo, poxa, olha, no ano passado eu nem tinha arena de negócios, olha que maravilha, brincadeira. Eu não tinha tantos problemas, não sei. Você consegue fazer uma comparativa. Então se você criar um compromisso na agenda do Google, você cola essas perguntas e aí você vai respondendo, fica um processo mais fácil. Então, quais os números da semana? Faturamento, venda, lead, rede, mirante, arena e a dança. Quem eu preciso chamar e fazer follow-up urgente? Por exemplo, eu tinha que dar feedback, um feedback muito importante para a Jéssica, porque agora a gente tem outras 2 meninas. Então, quem que eu tenho que conversar? Quem que eu tenho que chamar na chincha? Né? E aí a gente vai escrevendo mesmo. Qual processo e ajuste vai deixar minha operação mais leve? Qual conteúdo vou postar baseado no que eu vivi essa semana? Vocês vão ver que de domingo, às vezes, como a Lari principalmente pega meu celular e faz muita coisa, às vezes no domingo eu coloco assim, o que aconteceu na minha semana?
Porque eu não tive tempo de postar. E é por conta dessa pergunta. E aí vocês vão fazer a de vocês, tá? Essas aqui são as minhas. É só pra vocês terem uma ideia. E qual é a primeira meta principal da próxima semana, mais 3 ações pra bater? Por exemplo, a meta principal da próxima semana é o evento Melhores do Ano, que a gente vai trazer um convidado, provavelmente a do Shark Tank, né, que ganhou 2 vezes Shark Tank. Ela é sócia do Caíto, ela é sócia da Polishop lá. E, enfim, esse é o nosso objetivo para colocar 180 pessoas lá na Bela Capri. Então, qual que vai ser a meta da próxima semana? Evento. Quais são as 3 ações que eu preciso para bater esse evento? Confirmação com os filiados, venda do convite para o Melhores do Ano, ver se esses Melhores do Ano vão fazer convite para a família, né? As pessoas que vão ser homenageadas. Isso tudo eu faço dentro da agenda do Google. Olha que fácil. Gente, não demora 50 minutos. Vamos pôr um Pomodoro. Né? Não demora. E aí depois você fica com o pé ainda sendo massageado lá, tá bom? Mas isso daqui define a minha semana toda, deixa tudo mais claro. Quando a gente fala de planejamento, eu tô planejamento não só no meu ano, mas eu planejo a minha semana também. Pode passar, Ari, depois eu vou mandar pra vocês, tá? Eu tenho um manifesto que depois eu vou dar pra vocês lerem, tá? Que eu gosto muito de ler todos os dias. O que acontece? Eu não sei se vocês acreditam, né, na força do nosso pensamento positivo. E principalmente da gente potencializar coisas que nós somos fracas. Então eu tenho uma metodologia comigo mesma que cada vez que eu falo que eu não sou capaz, ou que cada vez que eu falo, nossa, você tá atrasada, eu falo 3 outras qualidades. Então comigo mesma, eu falo assim, puta, tô atrasada. Minha mãe fala que eu não tô atrasada, eu tô no tempo de Deus, né? Então eu falo, tô atrasada. Eu falo, mas você é uma pessoa que tá cuidando da pipoca, extremamente comprometida com seus filiados e uma pessoa responsável. Então você consegue organizar isso. Então eu faço sempre 3 qualidades e uma coisa que me ajudou muito é o manifesto. Então escrever um manifesto pra você mesmo, né? De você ler do que você quer, né? Por exemplo, uma coisa que tem no meu manifesto que eu não negocio mais, falta de processo. O time morre comigo. Não tem processo, vai tomar bronca. Desorganização, ausência de padrão, energia baixa. Pra mim é uma coisa que eu não negocio mais. Tá com energia baixa, eu vou dormir. Eu preciso de 10 minutos. Eu preciso da minha energia 100% para dar o 100% de melhor pro meu cliente. Então é melhor eu descansar para cansar do que eu continuar cansado. Decisões adiadas, procrastinadas, né? Então esse manifesto depois vocês vão receber, tá? E aí vocês podem fazer o de vocês, no caso. Pode passar, Ariane, fazendo favor, que aí é o que eu leio todos os dias, tá? Pode, segura aí, Ari. Eu sou a líder, eu sou a visão, eu sou o movimento e em 2026 eu vou provar isso, tá? Pode passar. E aí a gente vai começar agora, realmente, o nosso conteúdo, rapidamente, que eu tenho 20 minutos, que é a definição das metas mais claras. Então, quando eu falo de meta, pode passar. Primeira coisa que eu olho é para nós. Então, energia, rotina e disciplina. O que eu preciso parar de fazer para crescer? A gente, primeiro erro, quando a gente vai fazer planejamento, a gente fala assim, o que mais que eu vou fazer em 2026? Não é? Porque agora eu vou na academia, não foi o ano todo. Aí agora eu vou fazer pilates. Não, nunca fez nada, nem academia, né? Então, é aquela questão de você ser 1% melhor todos os dias. Vira o ano, as pessoas querem ser 100% melhores. E aí é muito engraçado, eu não sei se vocês já viram esses meninos que pulverizaram, depois eu vou mandar pra vocês lá, que eles fazem um vídeo de como as coisas foram inventadas. Aí ele brinca, vamos inventar a corrida de rua, porque a gente vai cobrar. Vocês já viram esses meninos? Não? Depois a Lari, eu vou mandar pra vocês lá. E ele fala assim, então vamos inventar o ano novo? Mas como que vai ser isso? Deu meia-noite, passa o ano, todo mundo acha que é novo. Mas que mais que vai ter? Fogos. Gente, é mais um dia. Então, todo dia que a gente abre o olho, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Todo dia que eu abro o olho, eu tenho a oportunidade de fazer um novo planejamento. Todo dia que eu abro o olho é um novo dia. Não é porque mudou o ano, ok, planejamento 2026. Eu não faço o meu planejamento quando vira o ano, tá? A Lari e a Ariane, elas sabem. O meu planejamento pessoal e profissional é em setembro. Porque eu quero começar o meu ciclo de aniversário com novas metas, né? Então, não necessariamente, mas quem que criou? Começa a se perguntar. Fala quem que foi o babaca que criou o ano novo. Porque se todo dia eu tenho uma oportunidade de mudar, se todo dia eu tenho a oportunidade de ser um novo dia, que Deus faz eu dormir, acordar e me dar um dia novinho em folha, né? Então é isso. Mas o que eu preciso parar de fazer, né? Então, para eu crescer, eu preciso parar de procrastinar, eu preciso parar de pegar demanda, eu preciso ter minimalismo digital, eu preciso ter minimalismo de processo.
Então pensem nisso. O que precisa ser inegociável na minha rotina? Qual hábito vai me deixar mais produtivo? Como eu vou cuidar do meu corpo e da minha mente em 2026? O que eu quero sentir em 2026? Qual que é a palavra? Vocês têm a palavra de 2026? Tem? O meu é espiritualidade. Eu quero estudar estoicismo, quero estudar espiritismo, eu quero estudar. Né? Estudo e espiritualidade. Qual que é a tua palavra, Dani? Leveza. Então aqui vai ser poder, vai ser liberdade, vai ser alegria. Qual que é a palavra sua e qual que é a palavra da sua empresa? E ambas estão em conexão? Né? Qual que é a palavra, né, da minha empresa? A nossa palavra da empresa é crescimento, porque agora a gente vai para a arena, né? Então a gente precisa de um ambiente maior e de um ambiente de crescimento. Só que o meu, ele não é, ele é espiritualidade. Então aqui, qual que é a sua palavra? Pode mudar, Ari. E aí, eu tenho muita coisa que eu vou planejando, né? E aí eu vou compartilhar com vocês um pouquinho. Eu quero ficar 70% estratégico, 20% com autoridade de conteúdo, exatamente por isso que o Kevin tá aqui, lindo. E 10% no máximo no operacional. Fala, Ellen, 10% no operacional com 516 empresários? Cara, se eu não puder acreditar na capacidade que tem o meu time, o meu comitê, a gente tem um comitê com 15 pessoas. É exatamente isso, eu quero ficar 10% no operacional. Eu não posso hoje mais servir mesa no café. Mas se precisar de eu servir uma mesa, eu tenho que ter a consciência que eu vou estar 10% ali para apagar incêndio. Né? E aí, o que eu vou parar de fazer? Apagar incêndio que o processo resolveria. Quando eu tenho que fazer algo, eu preciso entender assim, ó, quando eu for para o operacional, eu tenho que pensar assim, ó, por que eu tô indo para o operacional? Quem não está fazendo direito? Né? Então, é inegociável. Rotina de CEO, saúde e presença na rede. Hábito que transforma, fechamento semanal e tomada de decisão. E o que eu quero sentir? Liberdade, poder, alegria e leveza. Pode passar, Ari. E aí a gente fala de direção, né, para visão e meta. Onde eu quero chegar até dezembro de 2026? Isso tudo perguntas depois para vocês responderem. Como eu quero ser reconhecido no mercado? Qual é a frase que define o meu ano? Qual será o meu foco principal? É crescimento? É lucro? É estrutura? É expansão? É autoridade? Muitas vezes a gente não quer crescer porque o financeiro tá legal, mas eu quero ter autoridade. Eu quero ser autoridade, eu quero que os clientes comecem a me procurar. Eu não quero mais ter que fazer captação de rua, né? Então, precisa também buscar qual que vai ser o foco principal. Não, o meu foco principal em 2026 vai ser processo. Porque a minha empresa não tem processo. Se o meu funcionário hoje, eu não vier, ele não sabe o que tem que fazer. Se eu não for no café, roda. Os meninos sabem ligar a máquina, eles sabem fechar caixa, eles sabem atender cliente. Pode ser que em algum momento alguém falte e eu vá, 10% operacional, tá ok? Mas tudo tem que rodar sem eu estar. Por exemplo, hoje eu cheguei aqui 10:10 junto com vocês. A projeção já estava montada, o Kevin já estava aqui, a parte do salão já estava aberta, e isso é processo. Então, quais os processos dentro da minha empresa não estão funcionando e qual que vai ser a palavra? Alguém já tem a palavra aqui de foco? Essencialismo. Essencialismo, excelente. Mas tá aqui, fez tatuagem? Ou tá na pulseira? Ai, eu falei, olha, eu gostei, se fosse tatuagem. Tem um livro, você já leu? O Essencialismo? Já, eu amo, tá? Aquele livro. Então, pensem qual que vai ser a palavra de foco, né? E se eu tivesse que escolher uma meta única, qual seria? Esquece todas as outras, qual seria a sua meta única? E aí aqui, ó, nós temos tudo, aqui é minha pessoal, tá? Eu tô dividindo com vocês um pouquinho da minha pessoal. Então, assim, transformar vidas e negócios através das conexões, ser conhecida como o maior ecossistema empresarial do Noroeste Paulista, com a Arena consolidada, uma rede forte, recorrente, café altamente rentável e escola referência em dança e transformação. 2026 é o ano da consolidação milionária. Estrutura, lucro, escala, sem depender de você no operacional. Só 10%. Que é meu desafio. Por quê? Porque eu sou centralizadora, né? Pode mudar a área. E aí, quando a gente fala de meta real, quanto tempo eu tenho, Ari? 10? Meta real e meta ousada. Qual o faturamento que eu quero chegar esse ano? A gente tem noção de quanto é o faturamento que a gente quer chegar mês, tá? Na empresa. Mas qual é o ano? Qual o valor líquido mínimo que eu quero? Porque uma coisa é o lucro líquido mínimo. Uma coisa é faturamento, né? São coisas totalmente... Você vendeu 1 milhão, né, Carlinhos? Mas não é 1 milhão que você lucrou, né? Então é isso aqui. Cara, isso aqui é muito sério, tá?
Para nós que é serviço, é muito legal. Agora, para quem é produto, cara, tem que fazer isso daqui com muita excelência. Quanto eu preciso vender por semana para bater a meta? Gente, pelo amor de Deus, não deixa a meta por mês, nem para o seu colaborador, nem para você, nem para ninguém. Deixa a meta por semana, porque senão fica um bando de gente correndo na última semana. As meninas, a gente tem uma metodologia que se elas batem a meta até na quinta-feira, elas folgam na sexta. Eu não preciso deixar o time trabalhando sem estar produzindo, sendo que eles já bateram o que a gente espera da semana. Pensa nisso com carinho, meta por semana. Qual será meu ticket médio ideal? Qual produto e serviço dá mais lucro com menos esforço operacional, tá? Pode mudar a área. Então aqui tá um pouquinho da nossa meta, tá? Para vocês entenderem. Qual que é a nossa meta do grupo? 2 milhões. A meta média, 170 mil. Então, quantos contratos a gente tem que fechar? De 20 a 25. Qual que é o ticket médio? De 3.240 a 3.600. A meta mensal é entre 72 e 90. Aqui o Mirante, quanto que ele tem que faturar? Qual que é a margem de lucro do Mirante? É entre 15% a 20%. A Arena, né? E aí depois a escola de dança. E aqui eu fiz até uma questão, que é aumentar a retenção, porque a escola de dança tem muita retenção. E a questão da lotação dos sábados, né? Que é um movimento que a gente quer abrir mais turmas aos sábados. Pode mudar a área. Agora eu fiquei nervosa que o André chegou. Brincadeira! Seja bem-vindo, amor! Chegou o especialista. Hã? Não falta. Ele não falta, ele é danado. E aí a gente chega numa meta, porque vocês entendem que a gente tem que... A meta é para tudo? É para o financeiro, é para o cliente, é para o colaborador. Quando a gente fala de meta, a gente tem que fazer o 360 mesmo, por isso que eu quis aprofundar com vocês, tá? Aí vocês vão falar assim, ó, eu acho que o Rafael não fez o planejamento 2026. Porque às vezes a gente acha que planejamento é só de comercial, né? É só quanto eu vendi, quanto eu quero vender mais, né? É só sobre o que eu quero mais. E aí, quando a gente fala de cliente perfeito, qual é o cliente ideal para 2026? Eu demiti ontem uma das minhas melhores amigas da rede e eu não quero mais ela na rede, porque ela me dá muito trabalho. E eu preciso pensar, não foi a Ariane? E eu preciso pensar no meu cliente, ela não é o meu cliente perfeito. Ela é minha amiga, mas ela não é o meu cliente perfeito. O cliente perfeito é o cara que quer fazer network, é o cara que quer se conectar, é o cara que quer vender, é o cara que quer estudar, é o cara que mesmo que não quer fazer network, ele fideliza dentro do grupo e ela não tem nenhuma dessas qualidades. Ela só está ali porque ela é minha amiga. E eu não quero mais isso, por mais que ela estava pagando, tá? Então, qual que é o cliente ideal para você em 2026? O segundo, o que esse cliente valoriza? Preço, qualidade, experiência, status, rapidez? Por que ele escolhe a minha empresa e não outra? E aí, o que eu quero que as pessoas falem quando saírem do meu negócio? Qual dor eu resolvo melhor do que ninguém? Então, o que eu quero que as pessoas saiam da rede, mesmo que elas não renovem, e que elas falam, não, eu saí da rede porque eu não conseguia participar, porque lá eles não me cobravam. Eu saí da rede porque eu não tive resultado porque eu não fiz as minhas conexões, porque lá eles tinham um grupo para me ajudar. Então, a gente precisa pensar nisso quando a gente pensa em meta e posicionamento com o cliente. Então, qual que é o meu planejamento 2026? É continuar com os mesmos clientes? É eu pegar um ticket maior? É eu muitas vezes pegar pessoas com ticket menor agora, porque eu já tenho o ticket padrão classe A, classe B? Então, essas perguntas aqui depois todas eu vou deixar para vocês, tá? Em forma de questionário. Tá? Para vocês responderem. E aí o nosso cliente ideal tá entre 28 e 55 anos, já vende, tem equipe, quer escalar, busca network inteligente, status, comunidade, oportunidade e crescimento financeiro. Dor que ele resolve com você? Falta de conexão, falta de ambiente de crescimento, falta de visibilidade. Por que ele quer estar conosco? Porque a gente gera negócios, comunidade, presença, energia. Vocês podem ouvir falar da gente, quando falam da gente, a gente fala o quê? Não, mas lá a energia é diferente. Lá a felicidade é diferente. Isso daqui pega muito, tá? Pra quem tá na rede e tá em outros grupos. E aí, o que faz o empresário virar o nosso fã? Quando o empresário fatura por estar na sua rede, é reconhecido e sente pertencimento. Vou dar um exemplo dos Affect, os brindes, né? Quando vocês entraram, foi um diferencial, tanto que eles trouxeram um amigo que é concorrente deles para estar em outro grupo. Falou, cara, o nosso segundo ano a gente já teve o retorno financeiro. Então, você virou minha fã? Ó, corações. E aí eles eram nossos fãs da marca. Por isso eles trouxeram outra pessoa, tá? Pode passar, Ari, por favor. Produto, serviço e portfólio. Quais são os 3 produtos principais para 2026? O que precisa ser criado e melhorado e descontinuado?
Então, o que eu não quero, vamos supor que a Carol trabalhe com lente de contato Johnson e não dá uma marca de um lucro legal, só dá dor de cabeça, o cara nunca tem a marca. Cara, às vezes é um produto que você não tem que ter mais. Não é essa brincadeira, Johnson, de repente me processa. Qual oferta eu posso transformar em recorrência? Quais os combos, pacotes aumentam o ticket de fidelização? E o que eu consigo vender com consistência todo mês? Pode passar, Ari. E aí, esse daqui é o nosso, né? Então, manter a filiação da rede, eventos premiums, que vocês amaram, por isso a gente aumentou para todo mês o encontro da comunidade. É arena, então a gente vai ter locação. A gente vai fazer um curso digital agora de network, né? Que a gente tá para gravar. A gente vai ter um clube VIP, recorrência. Então, aqui depois, tudo isso daqui vocês vão poder, tá? Mas o que a gente vai parar de fazer? Ações soltas que não viram caixa. Primeira coisa. Eventos sem patrocinador. Não dá para alimentar um evento para vocês sem patrocinador. É um custo muito alto. A gente até tentou, tá? Mas pelo valor da mensalidade que vocês pagam hoje, a gente teria que aumentar muito o valor da mensalidade. Então a gente prefere manter a mensalidade, mas buscar patrocinador, tá? Demandas operacionais que te puxam para baixo. O que te puxa para baixo na tua empresa? De operacional. Nossa, jura que eu tenho que fazer? Já é a primeira palavra, falou, já puxou para baixo. Quem que vai fazer ou qual que é o processo que você vai melhorar? Né? Pode passar, Ari, por favor. Marketing e autoridade, né? Pegava um pouco da parte da Raquel. Quantos conteúdos por semana eu vou produzir com consistência? Com consistência. Qual que é o meu? Depois vocês vão ver. Qual vai ser o meu tema do ano? Network, performance, transformação, experiência. Então, dentro do seu Instagram, qual vai ser seu tema? Tudo bem se for lifestyle. Tudo bem se for a Dani posicionando sobre bem-estar, mas tem que ter um tema também para aquela pessoa te seguir. Você segue alguém, você fala assim, putz, eu sigo, eu adoro vamos supor, Mari Saad, né, que fala que é maquiagem. Ah, eu gosto da Virgínia, porque não traz porra nenhuma de nada, e eu gosto de olhar nada, então ela traz nada, a vida dela. Então tem que ter isso daí, entendeu? O que eu vou trazer? Eu não vou trazer porra de nada, eu vou trazer a minha vida. Então é isso, é a sua vida. Mas é um tema, né? Você não vê a Virgínia falando, agora nós estamos aqui no estúdio do SBT, gravando o programa. Você não vê, você vê ela lá fazendo a maior zona no SBT, porque o que ela entrega é a vida dela. E muitos amam e muitos odeiam. E as pessoas vão te seguir, vão deixar de seguir nesse processo, mas precisa ter um tema também nas redes sociais. Ninguém vai no Instagram da Rede Negócios e vê eu postando a pipoca. Concordam? Ninguém vem no meu Instagram e vê eu fazendo café. Eu não faço café, quem faz café é o barista. Então as pessoas vêm no meu Instagram, eles veem Rede de Negócios e Lifestyle. Ah, quer ver o que acontece no meu dia a dia? É na minha. Quer ver o que acontece na rede? Então, definir. Qual funil vou seguir, atrair, engajar e converter? O que preciso fazer para vender e depender só de indicação? E como posso transformar o meu dia a dia em conteúdo com estratégia? Gente, o dia a dia de vocês é riquíssimo. É sério. Né, Giovana? Dá para fazer muita coisa. A gente vê tanta infutilidade, né? Tanta coisa ruim na internet. Você fala que... Eu vejo aqueles vídeos de cachorro, que o cara cria uma legenda do cachorro conversando como se fosse um humano. Tem aquele Matheus que trola o pai dele. Cara, tudo é conteúdo. Tudo é maravilhoso, eu adoro. É um dos que eu mais gosto de seguir. Pode passar. E aí, aqui é o meu. Então, eu vou produzir 5 conteúdos por semana. Conteúdos que eu falo é stories. Não precisa ser muito, eu vou produzir 1 stories por dia, basicamente, né? Com essa recorrência de dia a dia. 2 reels por semana. Stories todos os dias, de bastidores e liderança? Não sei. Network, performance, bastidores. Então, aqui, qual que é o conteúdo que eu vou falar? Negócios fechando, provas sociais. Então, meu filiado vendendo, tanto que a gente contratou, agora conversamos com o Kevin, né? Pro Kevin fazer a gravação de vocês falando de depoimento. Porque a gente percebeu que prova social vende muito mais no Instagram da rede, aqui a gente tá falando da rede, tá? E a gente ensinando alguma coisa, que é o que eu tô fazendo agora pra vocês, o Kevin tá gravando. Então tá acontecendo em tempo real dentro do nosso planejamento. E aí a gente pôs o planejamento por trimestre, simples e forte. Planejamento dos 3 primeiros meses. Meta e reativação de empresários. A gente está fazendo uma busca de empresários que já estiveram conosco. E aí, voltando essas pessoas. Nós tivemos umas 8 pessoas já, né, Lari? A Melisa, enfim, marcas que voltaram conosco. Depois de abril, a partir de abril, arena, expansão e eventos grandes. Aí depois, a partir de julho, aceleração, premiação e ranking. E depois entra ali outubro, novembro e dezembro, Black, renovação e melhores do ano. Tá? Então esse é o nosso foco, separado por trimestre também, que eu acho legal. Pode passar, Ari.
Venda, processo, conversão. Qual será a minha meta mensal de leads? Por exemplo, a gente fez estudo de leads no dezembro e a gente percebeu que a gente precisava de mais de 100 contatos mês para a gente fechar 20 contratos. Né? Então, isso precisa ser feito também no ano. Então, quantos contatos eu preciso fazer por mês? Qual será a minha taxa de conversão ideal? A gente percebeu que a taxa de conversão ideal, quando vocês não indicam, é 10%. Quando vocês indicam, a nossa taxa de conversão vai para muito mais do que isso. Meu time sabe vender ou só atende? E o que você precisa para virar padrão? Então, roteiro, script, acompanhamento. Pode passar, Ari. Aqui é os nossos, que eu gosto de fazer e mostrar para vocês o que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Leads, rede, 150 para fechamento de 20. Porque a gente está contando aqui como se vocês não indicassem, tá? Arena, 30 leads corporativos por mês para alocação do espaço. E o Mirante, fluxo diário mais ações de recorrência. E aí aqui o nosso acompanhamento e também o acompanhamento no CRM, que o CRM que a gente usa, volta lá atrás, é o Trello, tá? Então a gente usa como CRM também. Pode passar, Ari. Time, liderança e estrutura. Quem eu preciso ter comigo para funcionar em 2026? Quem são os top performance que devo valorizar, né, e manter? Isso aqui, gente, 20% dos meus clientes, né, aquele processo do 80-20, são responsáveis pelo processo de sucesso dentro do nosso grupo. Vou dar um exemplo para vocês. Quem são os top performance que a gente precisa manter? A Vanessa da Doutor Uniforme é uma delas. Ela está comigo em 5 grupos, ela é uma pessoa que tem a performance de consumo altíssima e uma performance também de venda altíssima. Então, este cliente eu defini que sou eu que vou atender. Então, eu fiz o top rede, falei, ó, a IG é a Ellen que vai atender. J. Silva, Fernanda, é a Ellen que vai atender. Porque eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar o cliente e não é fazer diferença não, gente. É a questão de você olhar para o teu negócio, não é diferenciação. Você vai tratar todos bem, você vai dar todas as oportunidades iguais, mas para aquele cliente você tem que falar assim, ó, obrigado. Gratiluz. Gratiluz. Tem um mimo sim no final do ano. Por quê? Porque ele participou de todos os encontros. Cara, 5 grupos e ela vem basicamente todos. Tem que ganhar prêmio ou não tem que ganhar prêmio? Tem que ganhar prêmio, entendeu? Quais reuniões fixas vão existir esse ano e quais os processos não devem mais existir? Eu amo essa parte. Qual processo não deve mais existir? A gente mudou... Collab. Excluímos Collab, não foi? Primeira coisa. Cara, não, é um processo que não funciona. Todo mundo punha propaganda todo dia e ninguém lia. Eu falei, André, antes de você chegar, que a melhor coisa da minha vida foi eu sentar e ver todas as propagandas ontem à noite, porque era a segunda da propaganda. E aí eu vi os descontos, né, o que tinha... Porque, cara, agora dá pra fazer isso, antes não dava pra fazer. Né, vi que o Claudinho do Mastermind, por exemplo, atende os sucos, a Natriello lá, né, a menina do Natriello, eu já mandei pra Ariane. Ariane, cola nele que a gente precisa desse suco na rede. Agora você consegue ver com presença, sabe? Com presença. Então, excluir processo é o que eu mais gosto de fazer, tá? Pode passar. Aqui é um pouquinho, eu vou passar, tá? Pra vocês. Pode passar, Ari, que é a nossa parte. Organização que dá dinheiro. Então, o que depende de mim e o que precisa virar processo? Pensa assim hoje, o que eu faço? O que tem que outra pessoa fazer por mim? E eu tenho que cuidar, não é delegar, né? Então, pensa nisso. Qual setor está sem padrão e vira o caos? A nossa cozinha no café é um setor sem padrão e caos. Não consigo, não tô conseguindo. Isso daqui é o que a gente tá trabalhando em 2026. Eu peço ovos mexidos. Da Jéssica vem de um jeito, da Bianca vem de outro, a da Lulu era maravilhoso, vinha de outro, mas eu nunca consegui ninguém fazer os ovos mexidos da Lulu. É processo. E aí tá sem padrão. E aí qual que vai ser o padrão? Vai ser repetidamente todos os dias até elas aprenderem a fazer o ovo da Luana. Ah, mas é mão. Não. É processo. Quando eu estou perdendo dinheiro por falta de controle, eu perdia muito dinheiro por falta de organização financeira. Aí eu esqueço de pagar o boleto, aí eu pago o boleto vencido e aí aquilo gera os juros. Aí, novembro, dezembro, eu fiz um levantamento de juros que eu tinha quase R$800 de juros de boleto que eu pagava atrasado. Eu não deixava de pagar, tá? Mas eu esquecia de um dia para o outro, por exemplo. Então, isso a gente está perdendo dinheiro. Com R$800 eu conseguia fazer muita coisa, né? É a organização do POP e o que será automatizado. O que será automatizado? O que o computador pode fazer? Por exemplo, agora, né, Lari, nós conversamos com o Vitor da Grandata. A gente faria manual o relatório de entrega para vocês todo mês. Então, a gente automatizou para todo mês o Vitor jogar no grupo de vocês o fechamento do mês de vocês. É isso, né?
Isso, naquele grupo conosco, né? Então tá eu, a Fer, a Ariane e a Lari. Lá vamos automatizar pro teu BI for. Fer, esse mês você tem 20 conexões feitas, 200 mil de venda, 100 mil de compra. Entendeu? Então isso vai ser automatizado, que foi uma das coisas. Pode passar, Ari, por favor? Pode passar. Que aí, volta um pouquinho, Ari. Aqui é o meu, tá? Depois eu deixo para que vocês possam ler também, tá bom? Pode passar. Experiência do cliente. O que faz meu cliente voltar? Como torna a experiência, né, premium sem aumentar custo? Quais detalhes geram encantamento? O que irrita o meu cliente hoje? Sabe o que irrita o meu cliente lá do café? Antes a gente fechava às 7 e agora a gente fecha às 18. Então o cliente chega próximo das 18, a gente fala assim, olha Carol, mas agora a gente está fazendo o fechamento da cozinha às 18. Por mais que está no nosso Instagram, eles ficam irritadíssimos. Aí o que eu falei pra Jéssica? Jéssica, agora a gente vai colocar, falei ontem, o horário de atendimento no cartaz do mirante do estacionamento. Que aí ele já fica irritado lá embaixo, ele não fica irritado com a gente aqui em cima. Nem sobe. Você tá lendo? Aí se ele subir, a gente falar... Olha, agora a gente fecha às 18. Nossa, às 18. Não, mas é que tá no Instagram, tá na placa lá da frente. Tipo, você que não leu, né? Então você tem que saber o que irrita o cliente. Qual que será o seu padrão de excelência? Pode passar a Ari, por favor. Né? Organização, comunicação, e aí tem... e aqui, ó, tem uma coisa muito importante. Todo filiado precisa sentir que está crescendo dentro da rede. E crescimento, gente, que é um ponto que a gente vai bater bastante, não tem a ver com retorno financeiro. Se o Arita percebe que ele está crescendo igual hoje em conteúdo, é um crescimento. E muitas vezes ele vai renovar pelo conteúdo. Se o empresário ele entende que ele está crescendo pelo posicionamento, porque a Dani era psicóloga, ela não conhecia tantas pessoas, ela não tinha um engajamento com tanto relacionamento, o engajamento também é crescimento. Então a gente vai trazer isso dia a dia, por isso que nós queremos estar mais próximos de vocês, tá? É uma meta da rede. E indicadores, quais são os 5 indicadores que eu vou acompanhar? Faturamento, lucro, leads, conversão, ticket, que é aquela conversa lá com você, que eu já deixei pronta, né, para vocês mesmos lá no começo do ano. Qual será meu painel mensal e o que eu preciso medir hoje que não estou medindo? Pode passar. E aí tem o meu, tá? Reunião semanal, ritual de gestão, que é a reunião comigo mesmo. E esse daqui, ó, é o meu ritual, tá? Que eu coloco 45 minutos. Esse aqui é com as meninas. Então, toda segunda, se vocês forem no Mirante, das 9 às 11, nós temos uma reunião de 2 horas. O que facilita a nossa semana grandemente. Todo mundo vai falar assim, nossa, mas 2 horas de reunião? A Larissa fala 1h45 e eu e a Ariane fala 15 minutos. Né? Não é, Ari? Pode passar. A Ari, eu já estourei, né? E aí aqui, pra vocês ficarem com muita raiva de mim, tá? Eu não poderia deixar de fazer isso. Muitos vão falar assim, poxa, talvez eu perdi meu tempo. Outros vão falar assim, poxa, como eu nunca pensei nisso. Outros vão falar assim, poxa, eu não estou usando de estratégia. Utilizem o ChatGPT como o melhor amigo de vocês. Não existe uma ferramenta, pode agora vir ferramentas melhores, mas que vai ajudar mais o negócio de vocês do que o ChatGPT. Fala pra mim quem que é o melhor amigo de vocês. Tonico. Melhor amigo quem é? Lô. Ninguém, nem o Tonico, nem a Lari, que tá comigo há 14 anos, me conhece mais do que o ChatGPT. Então eu chego lá no chat. Quem aqui não usa o chat? Não usa o chat. Não usa o chat. Para você que vai configurar o chat pela primeira vez, tem uma aula também de ChatGPT, eu acho, né? Ou será que foi ali? Tem. Umas dicas de caixa. Mas pega o YouTube. Como configurar o ChatGPT do zero. Vai estudar. 30 minutos de estudo. Depois 30 minutos você põe na prática. Mas assim, ó, o que é legal? Você coloca assim, ó. Eu sou Ellen Giroto, diretora de um grupo de negócios com 510 empresários, com Café Mirante. Eu coloco, para vocês terem uma ideia da minha amizade com o ChatGPT, as minhas planilhas de extrato mensal. Eu coloco reunião que eu faço, eu coloco no ChatGPT. As decisões que eu tomo, eu tenho lá um projeto com o ChatGPT, um projeto até de terapeuta no ChatGPT, então, que eu troco ideia. 13 anos, veio, ela fez tudo isso. Ela falou, mãe, eu não preciso mais ir no psicólogo. Porque o chat tá me ajudando tanto. E o que é mais legal? Não é
Ele é tão seu melhor amigo que ele puxa seu saco. Então você fala uma ideia merda. Aí ele fala assim, brilhante, Ellen. Você pensou nisso? Então eu sempre brinco com as meninas quando elas querem que eu fale algo que eu não quero falar. Eu falo, eu não sou o ChatGPT. Porque você quer que te agrada. Confronta, mas mesmo assim ele fala, Ellen, talvez não é dessa forma, mas foi excelente a sua ideia. Sabe assim, tiver um puxa-saco de qualquer jeito. E aí, por que eu tô falando isso? Eu tive um dia muito conturbado. Vocês gostaram do conteúdo? Sim. Amaram? Excelente. Pode passar, Ari. E eu fiz a palestra de vocês em 20 minutos ontem à noite. Vocês podem ver no meu stories, para quem me acompanha, através do ChatGPT. A cara da Fernanda de decepção. Então eu tenho aqui, ó, o novo melhor amigo do homem. Não é o cachorro, não é o Tunico, é o ChatGPT. Primeira pergunta que eu coloquei. Perguntas que devo fazer para o planejamento de 2026 para o meu negócio. Essa é a primeira pergunta. Aí ele me conhecendo, porque eu já alimentei o chat, ele já sabe o que eu sou, ele já sabe o que a minha empresa é, ele deu todas aquelas perguntas que eu fiz para vocês. As perguntas. Aí depois eu não ia falando, ó, essa daqui é a resposta do que nós vamos fazer. Baseado nas informações que já lhe coloquei em outras pesquisas, como você responderia as perguntas acima para mim e faria todo esse planejamento? Volta umas linhas, Ariane, volta para mim. Aí ele responde assim, ó, volta essa, pode ser. Contratos fechados, leads gerados, taxa de conversão, faturamento por unidade, lucro, reunião semanal e fechamento de 2 horas. É exatamente o que eu faço. Ele sabe exatamente o que eu faço. Então, assim, eu olho isso, eu posso falar assim, ó, volta 2, Ari. Aqui. Eu posso falar assim, ó, o que eu preciso melhorar? Organização e comunicação mais padronizada. Não, eu acho que isso tá legal na empresa. Eu posso ter o livre-arbítrio de trocar, mas ele me conhece tanto que eu não precisei trocar nada. É exatamente isso, de tanto que eu coloco. Eu coloco, pra você ter uma ideia, eu e o Fábio, a gente é um casal, né? E a gente tem o mesmo cartão. E aí eu jogo a fatura do cartão e eu coloco assim pra ele, baseado nos meus consumos e do Fábio, por favor, faça o relatório de separação do casal. Pouquíssimas coisas ele erra, que aí eu tenho que ajustar, mas pouquíssimas, então ele sabe até o meu padrão de consumo, tá? Pode voltar lá, Ari, por favor. Isso. E aí o meu manifesto, eu fiz pelo ChatGPT, só que esse daqui eu fiz bem antes, que foi o manifesto que eu mostrei pra vocês, e perguntas pra uma reunião comigo mesma toda semana. Eu posso ir lá no ChatGPT e falar assim, chat, eu tô querendo agora, tenho uma empresa de painel de LED com 20 LED, 30 funcionários, quero ter muito tempo no domingo, assim. Quais as perguntas que eu gostaria de fazer pra mim mesmo, que sou mãe de dois filhos, tenho um marido, tenho pouco tempo, consigo trabalhar só 4 horas por dia, da informação, toda a informação que você conseguir. E aí quando você perguntar, você vai ter a melhor resposta. Pode passar, por favor. A melhor resposta. E é isso. Então, 20 minutos do seu tempo e você tem um planejamento incrível para o ano todo. E aí muitos empresários vieram aqui na frente e falaram, eu deixei o planejamento para o Rafael. Eu deixei o planejamento para o meu marido. Não é que a gente não é capaz, é que nós não temos as ferramentas ideais, a gente não sabe como fazer e a rede está aqui para isso. Então, por que a gente fala que a gente dá conta de tantos empresários, a gente dá conta da Arena, a gente dá conta do café? Porque tem processo, tem organização e a inteligência artificial, assim como os outros aplicativos, vieram para facilitar o nosso dia a dia, para a gente trabalhar menos, para a gente ter mais tempo com a família. Então, toda vez que vocês estiverem reclamando assim, eu não tenho tempo, você não está tendo aplicativos eficazes e processos eficazes.